Minha amiga crocheteira perfeita, seu cesto anda ficando assim, todo molenga, os seus cestos não ficam iguais a de outras crocheteiras como você admira pela internet, e daí você fica triste, frustrada com isso? Então, fica aqui comigo nessa live, porque eu vou te explicar, contar todos os segredos. Olha, por que que essa orelha tá tão diferente dessa? Por que que seu cesto não fica firme, estruturado? Porque também não adianta você seguir nenhum passo a passo na internet, de quem você admira, e aí, se você não tem esse conhecimento que eu vou passar nessa aula hoje, vai tudo por água abaixo, porque você vai fazer igualzinho. Aqui tem a mesma contagem de pontos que desse outro lado, e olha só como tá diferente. O cesto, a mesma coisa, feita com receita, e olha só o que aconteceu. Nesse cesto aqui, na verdade, tem vários outros erros que você não pode cometer no seu cesto e que eu vou contar ao longo dessa semana. A gente tem aula hoje, dia 28, aí segunda-feira, quarta e sexta, às 20 horas. E na próxima semana a gente vai ter aula todos os dias, onde eu vou te ensinar a fazer o seu cesto perfeito e ainda transformá-lo em qualquer peça que você quiser. Então, acompanhe, porque vai ser tudo ao vivo aqui pelo Instagram. Às 8 horas, já pode colocar um alarme no seu celular para despertar. Hoje eu coloquei nos stories umas perguntas de dificuldade, que na verdade são desafios aí que você vai superar e que elas estão enfrentando, e muitas dúvidas eu vou responder aqui hoje. Você já pode deixar a sua pergunta aí também. E aqui, olha, deixa eu mostrar, inclusive, olha só, a subida fica abaulada. Uma das dúvidas que eu respondi, pergunta de círculo mágico. Aproveita, coloca aqui nos comentários, até você que estiver assistindo gravado, coloca aqui para mim qual é a sua maior dificuldade hoje no crochê, o maior desafio que você está enfrentando, para eu poder te ajudar nessa semana também. Então eu dependo de você, do seu comentário aqui. Seja bem sincera, humilde, são as nossas fragilidades e aqui a gente está para poder ajudar também, viu? Então me conta que assim eu posso trazer conteúdo novo, tá? Então vamos lá, olha só, ainda nessa aula eu vou ensinar como fazer 3 modelinhos diferentes de orelhinha para você fazer nos seus cestinhos aí, que a Páscoa tá chegando e que você vai poder dar uma incrementada nos seus cestinhos também, tá? Então já curta esse vídeo, comenta, encaminhe para pelo menos 3 crocheteiras. Lembra que eu falo? Acender a luz de uma amiga crocheteira não vai apagar a sua. Olha ali, a Sandra colocou o círculo mágico. Boa. Dé Ivan, Débora Guido, Vanessa Zóia são suporte de seus perfeitos. Vai anotando também tudo isso que elas estão falando para a gente poder trazer solução, por favor. Então aproveita, vai escrevendo aí que elas vão trazer, que elas vão passar para mim, tá bom? Então, olha só o que aconteceu aqui nessa orelhinha, né? Essa tá bem mais molenga, toda igual a esse cesto aqui, mole, diferente dessa outra que tá durinha. Com a mesma contagem, aqui eu subi correntinhas, vou mostrar como eu fiz, e olha só como tá diferente. Isso por causa de um dos fatores mais importantes do crochê moderno e um dos erros mais cometidos. Você que já veio do crochê tradicional, comenta aqui pra mim. Vim do crochê tradicional, sou do crochê antigo. E tudo que você já aprendeu, você vai usar no crochê moderno, e muitas outras coisas a gente precisa adaptar. Principalmente o que você precisa aprender no crochê moderno? Fios. Eu quero fazer uma live somente sobre fios. Primeiro, esqueça esse negócio de que tem fio ruim, tá? Todo fio ele é perfeito como é, seja ele produzido, seja ele reciclado. Esses 2 fios são reciclados, esse daqui é produzido, e você vai aprender a se relacionar e trabalhar com cada um deles. Eu vou falar especificamente sobre isso. Um outro motivo das pessoas se decepcionarem com os seus cestos, para ele ficar molenga desse jeito, muitas vezes, como eu falei, é a escolha do fio, e que pode ser aquele fio, ele não é, por mais que ele seja perfeito, ele é perfeito para um tipo de peça. Talvez para aquela peça que você está fazendo, um outro tipo de fio,
ele cairia melhor. E um outro fator, um outro motivo do seu cesto não ficar como você sonha é justamente a escolha de agulha e tensão do seu ponto. Aqui, a agulha foi diferente da agulha utilizada aqui. Significa que você deveria usar a mesma agulha que eu? Não. Tem técnica para isso que eu vou te ensinar hoje também. Junto aqui da gente fazendo as orelhinhas. Outro fator muito importante é a tensão do seu ponto. O que significa isso, tensão do ponto? É a forma como você aperta ou solta o ponto, independente do número de agulhas que você esteja usando. Aqui, olha, é uma agulha 9 da Clover, é uma agulha importada. Se eu aperto mais, olha só, o meu indicador, ele serve como regulador. Se eu aperto aqui, olha, essas correntinhas, naturalmente, os meus pontos vão ficar mais fechados. Olha só, o que significa apertar? É eu não soltar essa laçada. É justamente com esse regulador, com o indicador, olha, eu puxo aqui ao contrário, para trás, para deixar mais apertadinho. Olha só como ela fica menor. E com a mesma agulha, eu posso tensionar menos, apertar menos, olha só, e ela vai ficar um pouco maior, mais solta, mais aberta. E pode ficar muito aberta também, dependendo do quanto eu estico essa laçada. E isso vai fazer total diferença na minha peça toda, desde lá da base, subida ou acabamento. Por isso é tão importante você se relacionar com o fio, com os pontos. Eu digo sempre aqui, o segredo, presta bem atenção nessa frase. O segredo do fio de malha é você se relacionar. O que significa isso? É você tocar, sentir, abrir os pontos, fazer, refazer, desmanchar, trocar de agulha. Experimenta agulha nova. Tem gente que só usa uma numeração de agulha por resistência muitas vezes. Ela está ali sofrendo, a peça não está como ela quer, só que ela não troca de agulha. Não se permite a experimentar agulha nova. Porque eu gosto dessa, eu sempre usei essa. E às vezes muda de fio e o trabalho fica diferente, ela continua insatisfeita e não muda de agulha. Às vezes é um simples detalhe, um simples instrumento que ela muda. Ela vai ter mais facilidade, mais um resultado muito melhor. Ou então, só no se relacionar com o ponto, no esticar um pouquinho mais. Deixa eu ver como está ficando a aparência do meu ponto. Por mais que você esteja seguindo um passo a passo. Não é errado seguir passo a passo, inclusive é necessário. E você, ao mesmo tempo, precisa analisar a sua peça para saber o que está acontecendo e poder fazer os ajustes, tá? Então, olha só, deixa eu voltar aqui para poder te mostrar. Antes, aqui atrás, a resposta de uma pergunta que eu recebi lá nos stories. Foi assim, olha. O desafio dessa pessoa era conseguir deixar os pontos retos. Para isso acontecer, você precisa se atentar à posição da ponta da agulha. Quando você faz o ponto, esse daqui é o ponto baixo centrado. Ponto baixo centrado é quando um ponto vai no meiozinho do outro. Esse daqui, olha, o ponto está por baixo da correntinha. Então, é um ponto que fica mais molinho. Muitas vezes você está querendo fazer um cesto duro, todo firme, estruturado, e você está usando ponto baixo. Esse daqui ainda é uma pequena variação ponto baixo cruzado. Um dia a gente pode falar somente sobre pontos também. E aí, olha, o ponto baixo, ele vai deixar a sua peça maleável. Tá errado? Não, muito pelo contrário. É um ponto maravilhoso e que você vai usar quando você quiser uma peça mais maleável, assim como foi o desse cestinho aqui, olha.
que eu ensinei, que está aqui no Instagram também. Ao fazer o ponto baixo centrado, depois a gente pode também, posso fazer um vídeo, a gente pode fazer uma live só do ponto baixo centrado, que é quando você coloca a agulha no meiozinho desses 2 fios, dessas 2 perninhas aqui, e você puxa a laçada. Cuidado para você não puxar a laçada assim, olha, aqui por cima. É sempre por baixo, vai lá atrás, encaixa e traz para frente de novo. Quando você faz isso, olha só, o ponto ele já fica abertinho, ele não fica cruzado. Se você puxa ao contrário aqui de cima para baixo e fecha o ponto, olha como ele já saiu torcido. Não é isso que a gente quer agora, a gente quer ele abertinho. Então, encaixa no meio e puxa, trazendo aqui para cima. Quando você faz isso, olha só como a minha agulha está reta. Às vezes eu não entendia o que é uma agulha reta, né? Eu não conseguia visualizar. Isso para quem está começando é um desafio. E aí eu acabei identificando uma forma para eu saber se a agulha está reta. Como? Eu passo a agulha aqui por cima dessas correntinhas. Você sabe por quê? A agulha aqui também está reta. Ai, Kelly, que coisa besta. Todo mundo sabe o que é agulha reta. Será? A agulha aqui está reta, pessoal? Me diga aí, crocheteira perfeita. Tá reta, não tá? Só que ela está reta e o ponto está grande. Por quê? Essa parte de alumínio da agulha não está encostando nessas correntinhas aqui de trás. Isso, ninguém fora aqui do Método Seus Perfeitos, eu já tinha ouvido essa explicação, porque é uma coisa que parece muito óbvia para quem está fazendo. Só que aqui, olha, como está largo, porque não está encostando, e se eu fecho o meu ponto desse jeito, ó, tá reta a minha agulha, não tá? Mas olha o tamanho disso. Então, o meu cesto não vai ficar como eu imagino. Para isso, então, para você ter como referência, você vai deixar a sua agulha reta de uma forma que ela encoste, a parte de metal, encoste nas correntinhas aqui de trás. Cuidado para que essa laçada não esteja apertada demais e nem muito folgada. Como que você vai saber se ela está apertada ou se ela está folgada? Quando você puxa o fio aqui para cima, deixa encostado, olha, aqui fica um pouquinho folgadinho, não fica tensionado demais, não fica aquela coisa dura. Outra dica, sua agulha não pode estar com a ponta virada para baixo. Quem gosta de crochetar no sofá? Me conta aí, não tem certo e errado, viu? Às vezes, quando a gente está crochetando no sofá, assistindo TV, a gente vai fazendo sem prestar muita atenção na peça. Muitas vezes no crochê tradicional isso funciona, só que no crochê moderno os detalhezinhos acabam fazendo muita diferença por causa da estrutura da peça. A gente quer uma peça mais estruturada, por isso a gente precisa se atentar a esses detalhes. Então aqui, com a ponta da agulha virada para baixo, se eu fecho o meu ponto desse jeito, olha como já abriu buraco aqui no ponto. Dessa forma, vão acontecer duas coisas principalmente. Uma, a sua peça, ela vai ficar, além de estar com buraco nitidamente, né? Ela vai ficar deformada. Ela vai ficar assim em algumas partes. E outra consequência disso são dores. Você vai começar a sentir muitas dores nos braços, nas mãos, no corpo inteiro, porque a gente vai ficando tensa. E muitas pessoas desistem do crochê moderno porque não tem conhecimento disso. Acha que ela que não tem jeito para coisa e que é difícil. E muitas vezes só numa correção de tensão do ponto você já melhora totalmente a sua prática. Então, na hora de puxar... E olha, crocheteira aqui de mão cheia de muito tempo, ignora essa aula e depois lá na frente fica com dúvida, fica insatisfeita por causa desses detalhes, porque a gente sabe que os detalhes
é que fazem a diferença, né? Então aqui, quando você puxa a laçada, você já sabe que não pode deixar com a ponta da agulha para baixo. E também, muito cuidado, às vezes você tá assim, tá encostando aqui, só que puxou, tá reta. Só que olha só, quando você encosta o alumínio nessa segunda laçada, olha para onde que vai a ponta da agulha. Lá para cima. E com isso, quando você corrige ali, você percebe que quase passa um dedo ali e tá largo. Então não adianta seguir passo a passo de nenhum vídeo na internet, de nenhuma receita escrita, se você não tem esse conhecimento. Então, não queira só receita. Ai, quantos pontos coloca? Qual agulha você usou? Qual fio você usou? Não é isso que vai te dar o melhor resultado. Então, o método Seus Perfeitos aqui que eu venho trazendo para você, além de receita, sim, que é muito bom, de passo a passo, você tem todo esse conhecimento aprofundado para você se relacionar com os seus pontos, e detalhe, é se reconhecer também, reconhecer as suas emoções. E aí é que vem a grande sacada e aí que o crochê, ele se torna curador, né? Porque, às vezes, você está tensionando muitos pontos porque você está tensa. Muitas vezes você começou a fazer um cestão, ali ele está retinho, só que lá em cima, no dia seguinte, nossa, ele começou a afunilar. Porque você está tensa, está mais nervosa, está estressada. Ou o contrário, ele se abre. E está tudo bem, você vai reconhecendo e vai ali buscando a solução para o seu cesto. Então aqui, olha, outra dica, para o seu ponto ficar com a aparência mais perfeitinha ainda. Deixa o avesso virado aqui para cima no seu dedo. E quando você puxa a laçada, olha só, com o avesso ali para cima, a parte direita é que vem para fora. A parte direita do ponto. E fecha, não fecha assim também porque vai agarrar, como diz lá em Minas, vai ficar agarrado. Então passa por baixo e lá por trás, olha como a agulha gira. E isso, por que é bom você experimentar outras formas também de fazer? Porque quando você puxa o fio e fecha aqui do melhor jeitinho, de uma forma que a agulha dance, olha como ela gira. Sabe o que isso te ajuda? A ganhar tempo. Você vai crochetar mais rápido. Ai, Kelly, não, mais rápido. Às vezes a pessoa ela tem encomenda, ela tem números ali para poder cumprir, tem que fazer 50 mini cestinhos para um casamento, para a Páscoa que está chegando. Então ela precisa ali otimizar o tempo dela de produção. Então detalhezinhos assim vão te dar esse melhor resultado também. Olha, abra os pontos à medida que você faz ali o ponto, olha. Você puxou, fechou, com o próprio polegar, você já abre o ponto. E você já arruma. Depois você não precisa voltar arrumando todos. Quero te dar outra dica muito valiosa aqui para o ponto ficar reto, perfeito. Além de fazer tudo isso que eu ensinei, acontece o seguinte. Pontos de pessoas que são destras, que escreve, que crocheta com a mão direita, naturalmente o ponto dessa pessoa, ele tende a se inclinar para o lado esquerdo. E tá tudo bem, lembra-se que você não é máquina. É natural isso acontecer. Quem é destra, então o ponto se inclina para a esquerda. Quem é canhota, o ponto costuma se inclinar para a direita. Se mesmo assim isso te incomoda, você quer deixar os pontos mais retinhos, a técnica para isso também. Todo mundo fala que é para deixar esse ponto reto aqui. Só que muitas vezes o meu não ficava. Mesmo eu fazendo reto, quando eu via, estava tudo lá para o outro lado. Então, já que ele insistia a inclinar para o outro lado, para o lado esquerdo, quando eu puxava aqui o fio, a laçada, eu já trazia
ele aqui pro meu lado direito. Puxava, falava, vem, é você pra cá, eu que tô no controle. E fechava o ponto. Eu conversava com os pontos mesmo, gente, ali prestando atenção. E além disso, à medida que eu ia fazendo os pontos, eu já ia endireitando eles aqui no sentido contrário, que ele já costuma se inclinar naturalmente. Porque eu que mando nesse negócio aqui. E assim, ele, por mais que ele se inclinasse, ele ia ficar bem mais retinho do que se eu não puxasse eles para o lado. Ah lá, Denise quer que fica retinho. Então, além dessa dica da agulha, de passar na correntinha aqui por trás, além de ver que o fio tá reto, de se lembrar de tudo isso, quando você puxar a laçada, como eu estou mostrando aqui, já traga a sua laçada para o sentido contrário de onde o ponto costuma se inclinar. Só cuidado, olha, para não... Hoje, por mais que a minha agulha fique para cima, olha, eu já tenho o controle para saber que está na medida ideal. Por que eu falei, eu fazia assim, eu puxava? Não é que hoje eu não puxo mais? Não é isso. É porque antes eu me atentava bastante. Eu vinha aqui, olhava e trazia. Hoje não. Hoje é de forma muito natural. Eu nem percebo que eu estou deixando a agulha encostando aqui. Eu nem percebo que eu estou puxando. Muitas vezes eu nem percebo que eu estou endireitando ali os pontos. Porque se tornou, não é que se tornou automático, se tornou natural. Então, com a prática, é como dirigir, né? Com a prática, você vai ali pegando os macetes e vai colocando aí, ó. Déia Avan já está anotando tudo aí, quais são os seus desafios. Normalmente as pessoas falam dificuldade, né? Por isso que às vezes eu uso essa palavra, que às vezes a pessoa não sabe o que é o desafio, né? É porque eu falo para trocar a palavra difícil por desafio, porque os desafios foram feitos para serem superados, eles nos fazem crescer, é necessário olhar para eles, né? Então não adianta você ficar fazendo passo a passo, assistindo vídeos e mais vídeos na internet, sem se atentar a esses detalhes. Então, parabéns para você que está aqui e que vai colocar tudo isso em prática. Se você já tem algum cestinho aí, já pega para poder fazer também. Clarice chegou aqui. Agora, nós estamos falando de pontos retos, tá? Cestos retos, eu vou falar com vocês na semana que vem, tá? Para você fazer um cesto reto, estruturado. Agora a gente está passando por esses assuntos necessários para não chegar lá na frente e não ter dúvida. Então, essa semana, segunda, quarta e sexta, fica aqui comigo para você pegar todas essas dicas aí, tá bom? Então, perfeito, se atentou para tudo isso? Vamos agora aqui, olha, a fazer um modelinho de orelhinha, se atentando a esses detalhes de uso de agulha e de tensão do ponto. O que acontece com a agulha? Muitas vezes, olha, agulhas da mesma numeração, essas duas são 7, essa é da Círculo, de cabo emborrachado, e essa daqui é da Knitpro, Knitpro, europeia, e essa daqui é uma marca brasileira, porém eu acredito que seja um produto da China, porque em armarinhos a gente encontra várias dessa, só sem a logo da Círculo. E aí, para você escolher a agulha, como eu disse no início, as pessoas perguntam, qual agulha você está usando? Não vai nessa. Não pergunte para ninguém qual agulha a pessoa está usando, porque pode não ser a mesma que você vai usar. Por quê? A tensão dos nossos pontos são diferentes e até você usando o mesmo fio hoje, o mesmo fio amanhã, a mesma agulha, as suas... Cada de gato cabelo? Pode ser. Vai lá. Mamãe já vai, tá?
Então, pode ser que usando o mesmo material em dias diferentes, as suas emoções também vão ser diferentes e isso vai influenciar na aparência do ponto. Por isso, mais uma vez, relacione-se. O segredo do fio de malha é você se relacionar. Se atente a que a aparência do seu ponto, o que está acontecendo para você tomar as devidas providências, viu? Olha só. 2 agulhas de número 7. Percebe o tamanho? A diferença? Dá para você ver aí que essa daqui, ela é um pouquinho mais grossa do que essa? Naturalmente, os pontos feitos com essa agulha aqui vão ficar um pouquinho maiores também, dependendo da tensão que você coloca. Olha que loucura, né? Mesma numeração. São fabricantes diferentes. Então, na hora de você escolher, tem um testezinho básico, que mais uma vez eu vou mostrar aqui, que nunca é demais. É um assunto sempre que precisa ser retomado, porque tem um teste básico e que vai depender do objetivo da sua peça, viu? Você pega o fio e passa aqui por cima da laçada. Você pega o fio e passa por cima da agulha, aqui do gancho. Aí, como que eu sei que é a agulha ideal para o meu fio? Isso para fio de qualquer espessura. Um testezinho básico, primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual o objetivo da minha peça? Eu quero que os pontos fiquem fechados ou abertos? Eu quero uma peça estruturada ou uma peça maleável? Como eu quero a minha orelhinha? Eu quero uma orelhinha mais mole ou eu quero uma orelhinha mais durinha? Já que eu vou ensinar a orelhinha aqui agora para você. Se você quer uma orelhinha mais firme, mais durinha, eu sugiro para você escolher uma agulha em que o fio não encubra totalmente o gancho. E assim. Por quê? Olha isso daqui. Encobriu totalmente. Inclusive, fica se soltando. E daí você vai sentir dor e os pontos podem ser que fiquem apertados demais. Tem gente que vai conseguir trabalhar normalmente, porque a tensão do ponto dela, a forma como ela aperta o ponto, permite que o trabalho seja feito tranquilamente. Agora, para a maioria das pessoas, isso daqui não vai dar certo. Vai causar muita dor. E vai ficar se soltando toda hora, vai passar raiva. Então, procure outra agulha, faça um teste. Agora, se eu uso uma agulha em que sobre muito gancho quando eu passo o fio aqui nela, vai acontecer o contrário. Em vez de ficar apertado demais o meu ponto, olha só o que vai acontecer. Vai ficar muito largo, vai ficar grande. Eu sei disso por causa dos buracos que tem aqui na própria correntinha. Olha, eu consigo passar um dedo aqui dentro. Tá errado usar essa agulha com esse fio? Não, vai depender do objetivo da sua peça, lembra? Talvez você quer fazer um cesto mais maleável mesmo. Você quer fazer um suplá com os pontos mais abertos, um tapete, uma peseira de uma cama para colocar assim, uma manta. E tem agulhas muito maiores, inclusive. Então, pergunte-se primeiro, qual é o objetivo da minha peça? E aí então, se eu quero os pontos mais fechados, eu não escolho uma agulha muito pequena, que encubra o gancho, e nem uma agulha muito grande, que sobre. Kelly, eu só tenho uma agulha. O que eu faço? Aí, você vai regular com o seu indicador para tensionar mais os pontos ou não. Qual agulha, Kelly, que eu compro? Eu não tenho nenhuma. Eu indico você ter pelo menos da numeração 6 a 10. Ou de 5 a 10. Quanto mais você puder comprar, tiver dinheiro para poder investir, invista. Não é custo, é investimento. Mesmo que você faça por hobby,
Porque, olha, você vai ter mais instrumentos ali para poder manusear e testar um e outro. Então, isso daqui, às vezes a pessoa fala, nossa, que tanto de agulha, não precisa disso, que ostentação e que não sei o quê. Aí, você já lança isso para longe, fala, sai escassez, o dinheiro que entrar eu vou investir em mim. E eu não sugiro também, eu não indico você comprar. Aí, qual a melhor marca? Eu não indico você comprar todas da mesma marca. Então compro de 6 a 10 de tal marca. Não, porque às vezes a melhor marca para mim não é para você. O segredo do fio de malha é se relacionar, lembra? Então, compra 6 de uma marca, uma baratinha, essa de acrílico mesmo, mas custou R$ 3,90. Já outras custaram, importadas, já custaram 70, 80. Então, à medida que dinheiro vai entrando, que você vai fazendo dinheiro, ou se você já tem, você compre sim agulhas importadas, porque vai te dar sim um melhor conforto, principalmente por ter cabos mais longos, que não vai pegar assim na sua mão, vai te dar maior conforto, são agulhas mais leves. Então, sugiro para você fazer esse investimento. E depois de ter de várias marcas, você vai perceber que às vezes tem um determinado fio que você gosta de usar com uma certa marca, um certo material. Já outros fios você vai preferir outro tipo de agulha. E assim você vai fazendo a sua coleção, o seu investimento. E depois, se você quiser, você compra as numerações todas de uma agulha só, de uma marca só, tá? Então, vai já se programando para isso. Zilda já tem algumas. Isso aí, coisa boa. Vai já... Inclusive, eu já estou pensando aqui, né? Às vezes, a gente pensa... Eu estava aqui pensando, num evento, fazer troca de agulhas. Só que, gente, a agulha sempre some. A agulha fica lá. Você começa a fazer um trabalho, a agulha você esquece lá dentro. Então... Ter 2 agulhas de numeração 8, por exemplo, nunca é demais. 2, 7. Sempre uma vai para o mundo paralelo das agulhas. Às vezes é no meio do sofá, dentro de um trabalho inacabado. Então, nunca é demais, viu? Então, aqui, escolhi essa agulha, então, porque... Teoricamente, a princípio aqui, não encobriu e nem sobrou demais. Por que teoricamente? Porque às vezes na prática é outra coisa. Às vezes a tensão ali do seu ponto exige uma agulha maior ou uma tensão diferente também. Ou com aquele fio você não gostou de tal cabo e aí você vai trocando, tá? Aqui eu vou fazer então uma orelhinha simples com correntinhas, para você já treinar também em casa, já ver como você pode fazer no seu cestinho. Na próxima semana a gente vai fazer também cestinhos. Essa semana também a gente já vai iniciar aqui Círculo Mágico, teve pedido aí, e aí a gente você depois já vai poder fazer completo. Por quê? Na semana passada eu ensinei a fazer esse porta-bombom, né, de coelhinho. Então, se você quiser, aqui você pode fazer outro tipo de orelhinha que eu vou te ensinar também. E essa parte aqui da cabecinha do coelho, se você quiser, você pode fazer aqui também. Então, depois eu sugiro você assistir essa aula que tá aqui no Instagram, tá no YouTube também. Aí você consegue ver, tá? Então, parei aqui, eu fechei, fiz a base, subi o cestinho. Nesse caso, eu queria um cestinho mais abaulado, mais arredondado, então eu utilizei um tipo de subida que me dá esse efeito. Alunas do curso completo tem um módulo só de subida. Se quiser subida reta, é um tipo de subida. Se quiser subida abaulada, é outro tipo de subida. Por isso que às vezes seu cesto não está ficando reto, que está subindo com uma técnica que não é ideal para esse tipo de resultado. Aqui o avesso está para fora, tem avesso avesso para fora também, avesso para dentro, subida que corta o fio, subida que não corta o fio. Então tá tudo lá para alunas do curso completo também, viu? Então, olha só, vou fazer a orelhinha aqui. Fechei as carreiras, iniciei essa próxima carreira,
mais ou menos ali na metade, onde você quiser iniciar as correntinhas ali, você para. Em vez de partir para o próximo ponto baixo centrado, você faz aqui já o último ponto baixo centrado. Deixa eu fazer aqui, seguindo todas as dicas de antes, ó. Fechou? E você sobe correntinha. 1, 2, 3. Ai, Kelly, quantas correntinhas? Vai depender do tamanho da sua orelhinha. Eu vou subir aqui 10 correntinhas. Importante, pausa dramática, né? Mais uma vez, passo a passo é importante? Sim. É necessário, porém não fique presa a ele. Permita-se, tenha liberdade de poder criar também, de poder fazer um pouquinho diferente. Observar como está ficando os seus pontos. Olha, aqui, olha, já vi que ficou buraco. Não tá legal. Então volta. Às vezes você está assistindo um vídeo, a pessoa, eu aqui do outro lado, falei, sobe 10 correntinhas. Só que no seu cestinho, no tamanho do seu cestinho, 10 correntinhas não ficou legal. Olha só. Aqui eu ia fazer a orelhinha, né? Para encontrar aqui do outro lado. Vai fazendo a quantidade de correntinhas e vira assim, olha, para ver se tá ficando do tamanho que você quer. Ai, não, 10. Às vezes você apertou, o fio que você está usando é mais fino, talvez esteja apertando as correntinhas e ficou pequenininha demais, mesmo fazendo 10. Talvez o seu fio é mais largo e fazendo 10 correntinhas a sua orelhinha ficou muito grande. Então precisa fazer menos correntinha. Então vai se relacionando com o seu cesto, vê como está ficando a aparência dos pontos e se for necessário, você muda, diminui ou aumenta a quantidade. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou voltar aqui para poder fechar. Mas antes disso, olha só, eu estava aqui fazendo agora, já dá um cestinho com alcinha, se depois você quiser, na volta. Aí como faz alça de cesto? Olha lá, só subir correntinha. Se você quiser fazer a alça aqui do lado, 2 alcinhas. Prende mais afastado. Continua aqui do outro lado, você faz outra alcinha, num cesto maior ou menorzinho assim, imagina. Para quê? Só fazer de coelho? Não precisa. Permita-se a criar, a fazer cestinhos diferentes. Então aqui, olha, eu vou fazer com a orelhinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas e vou prender aqui de novo. Nesse mesmo lugarzinho que eu fiz um ponto baixo centrado, eu vou fazer com um aumento, 2 pontinhos juntos ali. Depois, quando eu ensinar a fazer esse outro modelinho, olha, é outro jeitinho de fechar. Tá vendo que essas 2 orelhinhas estão bem juntinhas? Foi outro jeito de fazer. E aí, você pode deixar essa orelha, aqui eu tô continuando com ponto baixo centrado. E se você quiser, você pode deixar essa orelha mais afastada ou mais juntinha. Olha só como tá uma afastadinha ali da outra. Aí você une essas 2 aqui e a outra ali. Ou então, não, quero mais pertinho. Mesma coisa, segue ali a lógica. Se lá você fez 10, aqui você também faz 10. Se você quiser fazer uma orelhinha menor do que a outra, ok, também dá para fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe como está ficando a aparência das suas correntinhas.
se ela está ficando com buraco ou não. Às vezes, você está pensando, puxa, tá muito mole, eu quero a minha orelhinha mais durinha. Então, aperta mais os pontos. Aqui eu troquei por uma agulha 6. Olha como ela é mais fina. E, naturalmente, as correntinhas, elas vão ficar menores. E aí, consequentemente, a orelha também fica menor. Com a mesma quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E fecha ali. Qual que tá certa? Quero te perguntar aqui. Me responda. Qual que tá mais certa? Essa daqui ou essa outra? Não tem certo e errado. É igual na vida. Como que você prefere? Você prefere ela mais larguinha ou mais fechadinha? Como te dá mais conforto? Como é a aparência da peça que você quer? Quem vai definir é você. Ninguém vai escolher a numeração da sua agulha. Ninguém vai dizer como é que você tem que apertar os pontos ou não. É o seu gosto. É como fica melhor para você. E é por isso que eu sou apaixonada pelo crochê e pela vida, porque o crochê tem tudo a ver com a vida. E não deixa ninguém impor nada aí na sua vida também, não. É o que você gostar. É a forma como você preferir. E ouse experimentar coisas diferentes. Faça uma orelha diferente da outra. Coloque um laço. Ok? Então, aqui ficou claro? Esse é apenas um dos modelinhos, tá? Você faz esse aumento, se quiser passar uma colinha, tem outro jeito de fazer aqui também. Aqui, olha, é porque eu não fiz pontos baixíssimos aqui do lado. Tem outra forma também de fazer, que em outros dias eu vou mostrando. Essa é a forma mais simples. E como tem muita gente começando do zero, então aí é uma forma melhor para compreender e depois a gente vai avançando, tá? Aqui, então, veja que não tem acabamento com ponto baixíssimo. O que é o acabamento com ponto baixíssimo? São esses pontos aqui do lado. Esse daqui, gente, é um dos meus primeiros cestos. Olha como tá sujinho. Eu não sabia como esconder ali por baixo. E olha que esse daqui já tinha avançado, viu? Olha só, eu não sabia como fazer. E tá duro isso daqui, porque era um fio largo, seco, e eu usava uma agulha muito pequena. Olha os pontos mais inclinados, né? Olha, passei perrengue com esse daqui. E guardo com muito amor e carinho. Esse daqui dá pra ver a subida ali, ó. Não sabia onde esconder. O outro mole. E por mais que ele não estava ainda como eu queria, eu guardei porque eu sabia que um dia eu ia conseguir. Então, fica aqui de lembrança, de mostrar que se eu consigo, minhas alunas conseguem, você também vai conseguir, viu? Então, bora pro próximo aqui. Ai, dizendo que esse fio dá vontade de comer. Menina, eu também sinto essa vontade. Eu falei que eu vou ter que pesquisar, consultar um médico para saber por que eu sinto vontade de comer fio. Esse daqui que eu tô tecendo, esse amarelinho, ele é da Soft Fios. Ele é da Dani. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Eu tenho ele faz tanto tempo, desde quando eu morava em Nova Friburgo. É esse daqui, olha, Soft Fios. E carrego comigo para onde eu vou. Depois já siga ela lá também. Mulheres empreendedoras aí, a gente tem que apoiar. Então já siga a Dani lá também. E aqui, olha, vamos fazer uma outra orelhinha, que foi dessa daqui que a gente usou. Para você ver aqui como faz. Obrigada. Clarice dormiu, gente. Então aqui, olha. Fez o pontinho. Vou subir 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5.
5, 6. Kelly, eu quero uma orelha menor, então faça menos correntinhas. Quero uma orelha maior, faça mais correntinhas. E junto aqui, eu quero ir te mostrando também como desenhar aqui no gráfico. Como fazer essas correntinhas. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Deixa eu ver se essa daqui tá funcionando. As canetinhas das crianças. Essa aqui tá mais forte. Então, olha, eu subi 1, 2, 3, 4, 5. Tá muito junto, né? Enquanto isso, pega lá, corre. Pega papel e caneta. Pede o filho para trazer. As correntinhas, elas são representadas no gráfico por um... É que essa folha aqui, né? Fica pior para você ver. Vou pegar uma folha em branco. As correntinhas são representadas no gráfico por essas bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai saltar essa última correntinha, vai colocar na quinta correntinha um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, em vez de fechar o ponto ali depois que você puxa o fio, você passa direto aqui dentro dessa laçada. Fica um nozinho. O ponto baixíssimo é representado por uma bolinha. Só que uma bolinha toda preenchida. Vem no próximo e faz um ponto baixo, que é representado no gráfico por um pauzinho. Na próxima correntinha, laçada na agulha, e você vai fazer 2 meio pontos altos. Que é como? Você faz a laçada na agulha, coloca ali no meio da correntinha, puxa, estica. Lembra da agulha reta? Encostando aqui. Ai, Kelly, mas eu quero o meu ponto mais folgado. Às vezes eu ficava na dúvida, gente, ponto alto. Algumas pessoas deixam para baixo, ou meio ponto alto, né? A ponta da agulha virada para cima. E aí, como é que eu faço? Eu ficava sem saber do jeito que eu fazia. É do jeito que você quiser que a sua peça fique. Quer a peça com pontos altos ou meio pontos altos, mais apertadinha? Aí aqui você tem a liberdade de deixar a agulha um pouquinho para baixo. Se eu deixo assim, o meu meio ponto alto, ele vai ficar mais apertadinho, olha, e menor. Se eu estico mais essa laçada, dou a laçada na agulha e puxo. Se eu estico mais essa primeira perninha aqui, o meu meio ponto alto, ele não vai ficar tão pequeno e nem tão durinho. Agora, se eu estico mais essa primeira laçada aqui, olha, veja que só essa que tá larga, essa não tá. Por isso que no meio ponto alto duplo, a gente tem essa liberdade. Na vida a gente tem o livre-arbítrio, né? No crochê aqui também. No meio ponto alto, você pode escolher ali como você quer a aparência do seu ponto. Só que essa do meio, veja que ela não tá larga. Só essa segunda. E isso vai mudar um pouco ali a aparência do meu ponto, principalmente no toque. Vai ficar uma peça mais durinha ou mais molinha, dependendo de como você tensiona mais ou menos o ponto. Então aqui a gente fez ponto baixíssimo, saltou o primeiro, fez ponto baixíssimo, ponto baixo, e vamos fazer 2 pontos meio altos. Então, laçada na agulha e faço mais um meio ponto alto. Algumas pessoas falam meio ponto alto e outras falam ponto meio alto. Como que você fala? Escreve aqui para mim, deixa eu saber. Então, eu coloquei 2 meio pontos altos, que é representado no gráfico dessa forma. Um pauzinho e um tracinho. Esse tracinho aqui, tá vendo?
Um pauzinho e esse tracinho ali fechado. E vou finalizar aqui com um ponto baixo. Nessa última correntinha, eu faço um ponto baixo. Por quê que eu fiz essa quantidade de pontos? Olha lá, meio ponto alto, ponto meio alto, que lindo, tudo perfeito. Esse era o desenho que eu queria. Olha só, eu não queria que ficasse muito larga, muito grande. Eu não queria que essa parte aqui ficasse muito alta, sabe? Só que se eu quisesse, eu poderia. Se eu quisesse fazer uma orelhinha mais rechonchudinha, eu poderia de duas formas fazer isso. Eu poderia aqui colocar pontos mais altos aqui nesse meio. Se eu subisse mais correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fosse um cestinho maior, 10 correntinhas. E aí? Kelly, mas aqui você subiu só 6. Olha a quantidade de pontos que você usou e agora aqui o que eu faço? Te desafio a experimentar outros pontos. Experimentar formas diferentes. Então aqui, olha, o ponto baixíssimo, o que te permite? Uma orelha mais pontuda. Lembra que eu falei que fica um nozinho? Ai, Kelly, eu não quero uma orelha pontuda. Vou te mostrar como fazer também. Mas aqui, brinque com os pontos. Ouse fazer algo diferente. Ouse experimentar uma coisa nova. Ok, faz primeiro igual eu fiz, para você entender a lógica. Depois, se desafie a fazer uma orelha diferente. Você vai se sentir tão orgulhosa, você vai falar, caraca, eu consegui. Você vai sentir algo tão poderoso dentro de você. Então aqui, olha, se você quiser, você pode fazer 2 pontos baixos. Eu vou brincar aqui. Eu vou colocar um meio ponto alto, porque você vai subir só um pouquinho. Raramente eu parto do ponto baixo para o ponto alto, porque o ponto mais alto depois do ponto baixo, né, é o meio ponto alto, então meio que vai subindo uma escadinha assim. Agora aqui eu quero que fique mais alto. Faz o ponto alto. Aqui também. Quero que fique mais alto. Vou começar a descer. Agora que tá acabando as correntinhas. Vem voltando ao contrário, literalmente. Então aqui, antes do ponto alto, você usou meio ponto alto, né? Então coloca ele aqui de novo. Volta ali. Se você quiser voltar com meio ponto alto, pode também. Às vezes você quer uma parte da... eu tenho que voltar com pontos baixos? Não necessariamente. Você pode voltar aqui com outro meio ponto alto, dependendo do objetivo do formato da sua orelha. Talvez você quer que aqui embaixo fique mais gordinha, então não use o ponto muito pequeno, porque senão vai ficar mais afunilado. Aí aqui um ponto baixo. Eu quero mais aqui, vai fazendo mais, vai testando. Olha só como o formato ficou diferente. E se você quiser, você ainda pode voltar aqui desse outro lado. Na guirlanda que eu ensinei tá no curso de Páscoa, que não tá aberto ainda. É uma guirlanda que já tem faz um tempinho, as alunas do curso completo ganham o curso de Páscoa. E aí, essa orelha, ela foi feita pegando dos dois lados. Tá vendo que ela é mais grossinha? Então, ela veio aqui do lado esquerdo e eu voltei com o direito aqui também. Fiz dos dois lados, ela ficou toda abertona assim, tá vendo? Com uma sequência de pontos lá que eu utilizei. Aqui, lembrando que essa orelhinha, você pode usar, olha só, em outro modelinho de cesto, que foi assim, nessa parte da tampinha em cima. Você pode, a van
dos suportes perfeitos, que a aluna também, ela fez uma tampinha com as orelhinhas presas na tampinha também. No meio da tampinha ficou a coisa mais linda também. Então assim você vai soltando a imaginação, usando a criatividade. Então simbora lá. Vânia, minha amada, boa noite, minha professora linda, boa noite, minha aluna linda, tenho muito a agradecer por você ter cruzado meu caminho, e eu tô ouvindo sua vozinha, você acredita? Tô lendo e ouvindo, parece que é você falando, e agradecer por você ter cruzado meu caminho, e graças a Deus, graças a seus ensinamentos, a Deus e a nós, a você, seu esforço também, tem meu ateliê, gratidão, quero gratidão a minha por me permitir, amo você, Vânia. Você é inspiração, parabéns, viu? Beijo. Então aqui, olha, você pode brincar com os pontos, ou fazendo aqui igual a gente fez. Venho aqui nesse mesmo pontinho, também vou fazer um aumento. Esse é apenas um modelinho. Continuo fazendo pontos baixos centrado ali, ó. Esse eu fiz aumento porque é esse modelinho aqui de cesto e que encaixou direitinho ali. E faço de novo aqui do outro lado do mesmo jeito. Eu fiz mais 2 pontos baixos centrados aqui no meio. Tá dando um reflexo, né? Eu fiz mais 2, só que você pode fazer mais ou menos. Às vezes é um cesto, você está aplicando essa orelhinha num cesto grande, você quer deixar separado, olha, uma orelha da outra, ou não, quero deixar mais pertinho. Olha lá, quero deixar só 2. Aí eu vou fazer o terceiro aqui, ponto baixo centrado, e nesse terceiro você repete, sobe de novo. Seguindo ali o que você fez. Se você estiver brincando com os pontos, eu sugiro para você também desenhar como eu fiz, porque muitas vezes, sabe o que acontecia comigo? Nessa coisa de fazer e brincar, quando eu ia fazer a segunda orelha, eu já tinha esquecido o que eu tinha usado aqui. Só que era legal, porque eu ia abrindo os pontos, identificando e me relacionando com eles, né? Assim que eu identifiquei a diferença entre um ponto e outro, a aparência deles. E assim a gente vai evoluindo. E aqui, então, você faz do mesmo jeito. Voltando aqui ao contrário. Fazendo igualzinho. Só que aqui, eu vou fazer a orelhinha com essa ponta um pouco diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu disse que o ponto baixíssimo, a gente não coloca o ponto baixíssimo no último, porque se eu for colocar qualquer ponto aqui, vai se soltar. Não vai fazer. Por isso que eu salto essa última correntinha e faço na penúltima. Aqui, se eu quero uma orelha pontuda, aí eu coloco um ponto baixíssimo. E isso serve para qualquer peça que você queira fazer que tem essa ponta, viu? Já tô até imaginando aqui, ó, se você quiser fazer... Tô imaginando já um suplá, gente. Olha a ideia. Fazer um suplá com várias orelhinhas, assim, em volta, viajando. Então, aí, olha, já vai ficar com a pontinha. Se você quiser fazer um bigode do Papai Noel, uma vez eu fiz assim. Se você quiser fazer uma boca, a pontinha da boca, assim também você faz. Se você quiser um rabinho de um passarinho, uma vez fiz assim também. É o que aí a sua peça pedir que tem essa ponta, faça o ponto baixíssimo, tá? Agora, se eu quero uma orelha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero uma orelha mais arredondada, eu não vou fazer o ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo, ele me dá bico.
O que eu posso fazer aqui, vindo nesse pontinho baixo, nessa correntinha, é fazer, por exemplo, um ponto baixo. Olha só como já arredondou. E ali eu posso fazer um outro ponto baixo ou vou fazer meio ponto alto, tá? Olha só como a orelha já ficou mais arredondadinha. Só que, Kelly, eu quero uma orelha mais arredondada. Eu quero que ela fique maior, mais alta aqui. Tá muito baixo. Então, em vez de fazer um ponto baixo, você vai fazer um meio ponto alto, por exemplo. Se o ponto baixo eu coloco aqui, olha, salto uma correntinha e coloco nessa, no meio ponto alto, que é um pouquinho mais alto, você vai saltar 2 correntinhas e vai fazer aqui nessa terceira. Desenhar para ficar melhor, né? Tem coisa na vida que é melhor desenhar. Se você quer voltar e fazer um pouquinho arredondada, você faz um ponto baixo, bem aqui nessa penúltima correntinha. Se quiser pontuda, ponto baixíssimo, né? Bem aqui. Salta só uma. Quer que ela fique? Olha só. Percebe aqui o tamanho. Agora eu quero fazer um pouco mais alto aqui. Quero fazer maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero fazer maior. Você vai fazer, então, em vez de colocar o ponto baixo, você vai colocar o meio ponto alto. Só que se você escolhe colocar o meio ponto alto, você tem que saltar mais uma correntinha. Em vez de saltar uma correntinha, você vai saltar 2 correntinhas. E aí, olha só como ficou mais aberto. Vou te mostrar o que vai acontecer. Se você quiser deixar mais alto ainda, em vez de usar o meio ponto alto, o que você tem que usar? Você tem que usar o ponto alto. E se você quiser usar um ponto mais alto, aí você salta uma correntinha a mais. Então, em vez de saltar 2 correntinhas, você vai saltar 3 correntinhas. E vai colocar o ponto alto aqui, nessa quarta. E aí, aqui vai se abrir e vai ficar mais alto ainda. Qual é o objetivo da sua peça? Qual é o objetivo da sua orelhinha? Vamos brincar de fazer orelhinhas, hein? Quero ver todo mundo aí se divertindo com orelhinha. Por que isso? Essa é uma regra e regra pode ser quebrada. A regrinha diz que quando você vai subir uma peça, se é um ponto baixo, você salta uma correntinha. Você já viu que em peça circular, antigamente, porque no método Seus Perfeitos não é assim. Para iniciar uma peça com pontos altos, começava com 3 correntinhas, não é? É assim no crochê tradicional ainda? No método Seus Perfeitos, não. A gente não começa mais com 3, não. A gente faz um ponto alto invisível. Só que no crochê tradicional, dizia que quando você faz um meio ponto alto, inicia uma peça com meio ponto alto, você sobe 2 correntinhas, né? E quando você faz um ponto alto, você sobe 3 correntinhas. Só que algumas pessoas sobem 3, outras sobem 2 para fazer o meio ponto alto, outras sobem 3, 4, porque vai depender da tensão do ponto. É um outro assunto, né, gente? Já está entrando em outro assunto de base circular em pontos altos. Um dia eu venho falar só desse assunto também. Só que a regrinha é essa, que quando a gente usa meio ponto alto, sobem 2 correntinhas. Quando era ponto alto, subiam 3 correntinhas. Para quê? Para dar altura. Tá vendo que é mais alto?
Então, essa altura aqui é igual a essa outra. Aqui, eu quero mais arredondado. E vou voltar com um meio ponto alto. Então, se é meio ponto alto, salto 2 correntinhas e venho na terceira. Então, laçada na agulha, salto 1, salto 2 e venho aqui nessa terceira. Porque você sabe que meio ponto alto, saltam 2 correntinhas. E fecha o ponto. Olha lá. Como ficou viradinha e mais larguinha. Ai, eu quero mais larga, quero maior, mais alta. Então, aí você vai fazer laçada na agulha e vai soltar 1, 2, 3. E vem aqui nessa quarta, para poder fazer o meio ponto alto. Opa, eu fiz meio ponto alto. Se quiser ponto alto. Ah, e se você quiser também fazer assim, com ponto alto, você vai ter que crescer mais as correntinhas, porque você tá saltando todas essas. Então, vem aqui na quarta, olha só para te mostrar a ponta, viu? Não é o que eu vou fazer nessa receita, não. Olha lá como ficou mais larga e mais arredondada. Eu vou fazer meio ponto alto. Vamos brincar. Divirta-se. Então, vou fazer meio ponto alto, laçada na agulha, salto 2, venho nessa daqui. Estico e faço meio ponto alto. Vou brincar de novo. Vou fazer meio ponto alto. Vou colocar 2 meio pontos altos. Ah, agora eu tô fazendo a minha cabeça, viu, gente? Vou colocar mais um ponto baixo aqui. E vou continuar com ponto baixo. Fazer 2 pontos baixos. Olha como essa orelhinha ficou diferente, ficou arredondada, em vez de ficar pontuda. Se eu quisesse maior, eu faria mais correntinhas. Se eu quisesse aqui mais fina, poderia usar ponto baixíssimo, ou aqui no meio, um ponto mais largo, um ponto alto, maior. Venho aqui de novo, no mesmo lugarzinho, e faço um pontinho baixo. Então, como prometido, no início da live, eu ensinei, dei todas as dicas para o seu ponto ficar perfeito. Mais uma vez, né, para não se prender a padrões, ouse fazer diferente, experimente coisas novas, brinque ao fazer seu crochê, divirta-se e siga todas as dicas aqui desse vídeo também. E fiz os 3 modelinhos de orelhinha, né? Aquela só com correntinha, que é um dos modelos, essa pontuda ou arredondada. E além disso, ó, até gráfico já deu para trazer aqui também. Tem uma aula aqui só de gráfico, tá? Sugiro assistir também. E eu vou finalizar ali do outro lado. Para finalizar, deixa eu fechar com outra com a outra coisinha, né? Ó, eu vou fazer, deixa eu ver aqui se eu quero. Eu vou fazer, não, vou fazer nesse terceiro ali mesmo. Pronto. Vou subir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto eu faço aqui, deixa eu responder se tem dúvida aqui também. A Zilda falando que amou a aula, coisa boa. Ivan já vai tirando print, me dê seu retorno aí também, deixa eu saber. A orelha com pontinha ficou linda. Ai, que legal, vou fazer dela então aqui agora do outro lado. Maria, gosto muito de sua didática. Eita, nós, muita informação. Sabe o que é? O objetivo aqui, na verdade, foi mesmo encher de ideias para você não ficar presa a passo. Esse foi o objetivo dessa aula.
para você se permitir a fazer coisas diferentes. Não fique presa só a uma única coisa. Busque entender num todo para que você consiga depois fazer suas transformações. Senão vai ficar dependente de aula para o resto da vida. Então vai experimentando, vai abrindo. Eu sei que pode ser muita informação, só que o que você pegou, eu tenho certeza que já vai te ajudar na prática. Elane Dutra, minha amada, um beijo. Já sou aluna do curso, estou adorando o curso. Ai, que linda. Essa semana a gente vai se encontrar lá também com as alunas, viu? Então, bora lá. Então, voltando aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na penúltima. Fiz um ponto baixíssimo, né? Para deixar pontudo. Ponto baixíssimo. Volto com um ponto baixo. Depois, 2 meio pontos altos. Nessa receita, não é em toda orelha que você vai fazer isso. Eu posso colocar nos stories? Boa. Sabe essa bolinha da minha foto? Depois você vai entrar para ajudar aí quem quer seguir certinho para fazer igual, tá? Lá nos meus stories, eu vou colocar o gráfico certinho. Um vídeo mais rapidinho de como fazer essa orelhinha, tá? Assim que acabar aqui agora, vou aproveitar que Clarice dormiu e aí eu já vou lá fazer. Fecho aqui com um pontinho baixo e venho de novo e faço um ponto baixo centrado, um aumento. Assim, olha. Já ficou igualzinho. E continua. Fazendo ali, olha. Para poder finalizar. Essa já vai ser a última carreira, então. Lembre-se de tudo que eu falei no início da aula. Quem chegou agora no início, dei várias outras dicas sobre como deixar o ponto reto, sobre tensão do ponto. Vai lembrando de endireitar os pontos à medida que você for fazendo. Depois vai virar mania deixar o lado avesso para cima, porque isso vai te dar uma melhor aparência aqui no ponto. Você vai tirando todos os pelinhos, cabelo que aparecia ali, já vai tirando. E finaliza. Para fazer o acabamento perfeito, um acabamento simples e perfeito aqui, olha, bem simples também. Deixa eu já pegar aqui uma tesourinha, ver onde está a tesoura. Eu vou cortar maior, porque depois eu vou usar para gravar lá nos stories. Só que para finalizar, só um pedacinho aqui, 10 centímetros. Quanto você se sentir segura também. É importante que acabamento você se sinta segura, para não soltar na hora que você presentear ou vender. Então aqui, você voltou ali. A Vânia, ela dizendo, olha, o curso é bem didático, deixa eu ver. Depois que você aprende as técnicas, você cria suas próprias peças, sem precisar seguir um passo a passo. Você determina o que vai criar. Eu amo essa mulher e tudo que aprendi com ela. Você é uma linda. Você vai lá e coloca em prática. Muito bem, parabéns. E a ideia é essa. Você aprende a fazer igual, ok? Só que depois, mesmo com passo a passo, com receita, e depois você tem a liberdade de fazer seus cestos de todos os formatos e transformá-los em qualquer peça que você quiser. Pega uma coisa daqui, outra dali, e assim vai transformando. Então fez isso, puxou aqui para cima esse fio. Agora, o objetivo é fechar esse buraquinho, para não ficar assim, olha. Olha o meu cesto antigo. Aqui, olha como tá desnivelado ali dentro, por mais que esteja ainda bonitinho, né? Com carinho, só que não tá igual.
Olha esse aqui como tá, olha aqui. Esse era o acabamento. Eu falei, não, eu falei, quero o acabamento. Tem que ser igual. E se eu quero igual a esse outro, eu tenho que ver qual o movimento que está fazendo o fio. Então, abra os pontos, sem medo. Identifique de onde está saindo. Não faz só o que a professora está mandando você fazer, falando para você fazer. Vai lá, conheça, se relacione. Esse fio está vindo de onde? Ah, está saindo dali de dentro, passando aqui por baixo e entrando ali de novo. Então, vou fazer isso aqui. Vou pegar esse fio, ele saiu daqui de dentro, precisa passar por baixo dessa correntinha. Então, puxo esse fio lá para trás. Agora, entra aqui de novo. Se ele precisa entrar aqui, deixa eu ver onde ele vai sair. Ah, olha lá. Lá atrás. Então, aqui, olha. Peguei, saiu no mesmo lugar, jogo lá para trás. E puxo. Corrija a tensão, para poder ficar bem parecido com os outros. Prontinho. Você não sabe aqui nem onde começou, nem onde terminou. E agora, esse pedacinho do fio, aí você vem escondendo aqui por dentro dos pontos. Traz aqui a perninha, joga pra cá e vem trazendo. Aí depois de esconder tudo, é só você cortar. Algumas pessoas gostam de costurar, outras de passar um pouquinho de cola, tipo essa, pega mil, cola universal. E assim, olha, já fica todo bonitinho, com acabamento. Se você quiser, coloca um pomponzinho. Você prefere com ou sem? Um pompom, com pompom ou sem pompom? Simples. Com as orelhinhas que você pode variar, seja ela pontuda, seja só com correntinhas ou redonda. Qual que você gosta mais? 1, que é com correntinhas, 2, que é pontuda, ou 3, aquela arredondada. Me conta também. E assim, você vai fazendo suas transformações. Então, ainda continuando nossa saga. Aqui, olha, aqui são muitos detalhes, né? Até para não trazer todas numa live só. Então aí tá dividido nessa semana. A gente tem aula ao vivo quarta-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas e semana que vem, a partir de segunda-feira que vem, dia 3, né, se eu não me engano. Dia 3, é isso? Segunda-feira que vem? Aí a gente já começa com live. Não, dia 3 é agora, né? Que dia que dá, gente? Segunda-feira que vem. Dia 7? Segunda-feira que vem, dia 7, se eu não me engano, né? Aí a gente começa com nosso intensivão aqui para você aprender a fazer seu cesto reto, para fazer ele abaulado, para fazer subida 1000% invisível e ainda poder transformá-lo em bolsa, suplar, no que você quiser. Você vai ver, puff, você vai ver que tem muitas possibilidades, viu, de transformação. Maria, um beijo, minha amada. A dizer que meu cabelo tá lindo, você viu, gente? Obrigada. Contei esses dias que eu fui tampar os brancos, aí fiquei loura, levei um susto e agora eu tô amando. Tô gostando demais assim. Obrigada pelo elogio. Fortaleceu aqui do outro lado, viu? Elogie uma mulher. Já elogiou uma mulher hoje, gente? Elogie uma mulher. Faz bem. Gucci, queria tanto aprender, então acompanhe aqui, te espero quarta-feira. E aí eu vou colocar já vídeos também para quem está começando do zero. Então ative as notificações aqui dos seus perfeitos também. Quando você entra no perfil, tem um sininho assim, aí clica no sininho, que lá você recebe os avisos também de post novo, tudo que tem de novidade para poder trazer, tá bom? Clique aqui na bolinha nos stories, que eu vou mostrar lá direitinho o vídeo sem pausas, só dessa orelhinha de pontinha. Tá bom? Aula de sexta. Maria,
perguntando da aula de sexta-feira. Tá gravada, tá aqui no Instagram dos Seus Perfeitos e tá no YouTube também. Essa aula também vai pro YouTube dos Seus Perfeitos, viu? Ai, que linda, chiquetoso esse cachepozinho com orelhas, né? Simples e todo mimosinho, né? Fica bonitinho também pra dar de lembrancinha, né? Aproveitar aí, deixar todo mundo feliz. É um mimo que quem não gosta de ganhar, né? Adilson, um beijo, amada. Adorei a aula. Professora, você é maravilhosa, te adoro também. E se você tá dizendo que eu sou maravilhosa, é porque você é. O que você vê aqui é só o que tá aí. Ai, que linda. Cris, um beijo. Como aluna, só tenho me transformado, crescido como crocheteira. Parabéns, viu? Por se permitir, tá na prática, colocar em prática. Isso é lindo. Que bom, fico feliz. Vânia, o curso da professora Kiara é maravilhoso, foi isso que eu aprendi muito. Ai, como é bom ler isso, viu? Obrigada por escrever, Vânia. Grava um vídeo, manda um vídeo seu, quero ouvir você falando também. Fiz vários cestos no inverno passado e com o dinheiro que ganhei pude montar meu ateliê e comprar os materiais para seguir em frente. Parabéns. Clarete, um beijo, amor da minha vida, minha aluna de tanto tempo. Saudade. Rosana, obrigada por ensinar, obrigada a você por me permitir estar aí, por você aprender. Maria, amei tudo. Eita, eu quero ler tudo, gente. Beijo, viu? Obrigada, Janete, obrigada pelas dicas. Obrigada a você por estar aqui. Obrigada. Quero ler tudo. Não dá. Ó, coloquei caixinha de perguntas lá nos stories também. Pode clicar lá e colocar a pergunta, porque assim eu venho trazendo as dicas, trazendo também vídeos, lives, tá bom? Ah, Cris, obrigada a você, viu, por tudo. Dizendo, amo seu trabalho e sua dedicação por nos fazer profissionais incríveis. É você também. Parabéns. Beijo, minhas amadas. Beijo. Olha só que interessante. Norma, ela disse assim, você é criativa. Todas nós somos. Sabe por quê? A criatividade, eu falo que ela é divina. É uma luz de Deus que está dentro da gente. E Deus está dentro de todos nós, né? Essa luz da criatividade, ela nunca se apaga. Ela tá sempre lá. Às vezes, o que acontece, ela tá só um pouquinho mais fraca, sabe? E ela precisa ser reacendida, reaquecida, né? Precisa aumentar essa luz. E a gente aumenta com a prática. É colocando os miolos. Quando eu falo que criatividade, dizem que essa frase é de Einstein, mas não sei de quem, se é mesmo, enfim. Mas dizem que criatividade, né, é 1% inspiração, 99% transpiração. E é exatamente isso. Mas não é uma transpiração de, ai, Jesus, aquele fardo. É uma coisa leve, gostosa, prazerosa. É a gente brincar, é se divertir. Então, permita-se colocar essa luz da criatividade aí para ser reacendida, reaquecida, resplandecida, porque o que talvez falte é somente prática. E também eu falo que não existe pessoas que não sejam criativas. O que existe talvez seja falta de repertório. E repertório a gente adquire como? Se inspirando fora do crochê. Essa é uma das premissas básicas que eu sempre passo lá para as alunas. Inspire-se fora do crochê. Quando você for fazer um cesto, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. E esse daqui. Quero trazer esse também semana que vem. Quer que eu ensine essas pecinhas de Páscoa? Quero saber de você também. Eu vou fazer um post e às vezes eu não sei, né? Será que elas vão querer aprender isso? O que elas querem aprender de fato, né? E aí, esse outro também queria trazer, mas não sei também se é isso que vocês querem, sabe? Então me ajuda, eu vou fazer um post para tirar essa dúvida, eu quero que você comente. E aí, tudo isso veio de inspiração fora do crochê. Era algo que eu nunca vi em crochê.
Vi onde? Esse do Mickey eu vi num desenho, numa ilustração. Num desenho lá à mão de um ovo do Mickey. E tinha do Mickey, tinha do Pateta, tinha da Minnie, nossa, de várias ilustrações lá. Esse outro veio de um chocolate. Um carrinho de chocolate em formato de cenoura. Aquele meio que o coelhinho tá ali, tá furado. Ele tem uma abertura que... Nossa, já tô imaginando caminha de gato, gente. Já fazer mais baixo ali. Gente, fazer um caminha de gato. De cachorro. Olha só. E aí... A premissa básica é essa. Na verdade, tem 3 passos para você transformar seu cesto em qualquer peça que você quiser. Primeiro passo, inspire-se fora do crochê. Segundo passo, analise a geometria da peça. Como é? É redondo? É quadrado? E essa subida? É reta? É abaulada? Deixa eu analisar como é essa peça. E aí, você vai para o terceiro passo, que é o quê? Aplicar um método Cestos Perfeitos. Então, peraí, quando eu vi esse ovo, eu apliquei o método Cestos Perfeitos, me inspirei fora do crochê, analisei a geometria da peça. Ok, redondo. O que eu faço? Começo com a base redonda. Subida. É uma subida reta? Não, não é reta. É uma subida com fundo infinito que ela se emborcou. Opa! Quando se emborca, o que eu tenho que fazer? Na verdade, você para de fazer aumento. E aí a peça já vai dar aquela emborcada. Ah, e ali ficou mais largo, aumentou. O que eu faço? Aumento. Tudo isso lá. Como é que é esse aumento? Ai, quantos pontos eu coloco? Tá lá também. Tudo no módulo de introdução de aumento, de diminuição. Também tem tudo isso lá. E aí, quando você faz essas transformações, seguindo tudo que tem lá, bate uma sensação tão boa. Minha aluna Margot, ela fala, é um sentimento de poder. Então a gente vê que a gente também consegue, por mais simples que seja, sabe, às vezes um detalhezinho assim, bate um sentimento de poder muito bom e que isso acaba se refletindo em todas as áreas da nossa vida. É o que eu falo, eu quero que você faça assim seu cesto perfeito, eu quero que você transforme seu cesto perfeito em ovos de Páscoa, qualquer peça que você quiser. Eu quero que você se transforme junto também, viu? Então continue aqui comigo. Quarta-feira estou de volta, depois na sexta e a partir do dia 7, todos os dias, pra gente fazer várias peças e várias transformações. E Eda, um beijo, minha amada, sempre aqui também. Beijo para todas vocês, viu? Vera, quem chegou agora vai ficar gravado, tá bom? Beijo, vou fazer um post para saber qual que você quer que eu ensine aqui nos próximos dias. Beijo, beijo, beijo. Até quarta-feira. Boa noite, boa tarde, bom dia quem tá assistindo depois. Beijo, beijo. Beijo, Lu.